Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Islam e na aula de hoje nós vamos aprender a classificar os custos em diretos ou indiretos, fixos e variáveis. Então, se você chegou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, acionando as notificações. Um forte abraço e vamos para a aula. Então, nessa aula nós daremos sequência à nossa série de aulas da contabilidade de custos. Hoje nós vamos aprender a classificar os custos quanto à apropriação aos produtos e quanto ao nível de atividades. Lembrando que eu tenho uma aula que explico a classificar os gastos em investimentos, custos, despesas, perdas ou desperdícios. Então não deixe de assistir a essa aula para que você entenda a classificação dos custos. Então, quanto à sua apropriação aos produtos, os custos eles podem ser diretos ou indiretos. Os custos serão classificados quanto à sua apropriação aos produtos como diretos quando esses custos tiverem identificação com o respectivo produto. Ou seja, são custos incorridos em determinado produto, identificando-se como parte do respectivo custo. Esses custos serão classificados como indiretos quando eles não forem identificados com o respectivo produto ou serviço. Isso significa que são os custos de natureza mais genérica, onde não é possível associá-lo diretamente a uma produção ou a um serviço. Então nós temos dois tipos de custos quanto à sua apropriação aos produtos, os custos diretos e os custos indiretos. Quanto ao nível de atividades, esses custos eles podem ser classificados como fixos, variáveis, semifixos ou semivariáveis e custos periódicos. Então, nós já vimos quanto à apropriação aos produtos, os custos podem ser custos diretos, ou seja, matéria-prima, mão de obra direta, embalagens, aquilo que a gente identifica, que a gente associa diretamente a um produto, e temos os custos indiretos, que são aqueles que necessitarão de um rateio para serem apropriados aos produtos. Por exemplo, são custos mais genéricos, a energia elétrica da fábrica, a depreciação de máquinas industriais, são custos que serão apropriados através de rateio. E quanto ao nível de atividades, temos os custos fixos, variáveis, os semifixos ou variáveis, semivariáveis, e os custos periódicos. Vamos ver agora o conceito de cada um deles. Os custos fixos significam que em determinado período e volume de produção, um custo ele não se altera no seu valor total, mas ele vai ficando cada vez menor em termos unitários com o aumento da produção. Isso significa que ele é inversamente proporcional. O custo fixo unitário, ele é inversamente proporcional à quantidade produzida. Se eu tenho um custo fixo num determinado valor e eu atribuo ele a uma quantidade, conforme eu vou aumentando a produção, esse custo ele vai sendo diluído e vai diminuindo em termos unitários. Exemplos: a depreciação das máquinas de fábrica, os salários de supervisores, aluguel e seguro da fábrica. Então nós vimos na aula número 1 que nós precisamos primeiro classificar os gastos em investimentos, custos ou despesas, desperdícios, perdas. Quando ele é utilizado na produção, na fabricação, nós classificamos como custos. Agora, quanto ao nível de atividades, esses custos eles podem ser fixos, por exemplo, a depreciação das máquinas da fábrica. Ainda quanto ao nível de atividades, os custos eles podem ser classificados como variáveis, ou seja, são custos que são uniformes por unidade, mas que variam no total na proporção direta das variações da atividade ou do volume de produção relacionado.
significa que eu tenho um custo unitário, um custo variável unitário, que ele vai permanecer inalterado independentemente da produção. O custo de uma embalagem custou R$10. Esses R$10, referente a uma unidade, ele permanecerá R$10 independente da quantidade produzida. Esse custo ele vai permanecer inalterado. Porém, em seu valor total, é claro que vai variar, né? Eu vou multiplicando a quantidade produzida vezes esse custo variável unitário e esse valor global, o valor total, ele vai... Exemplos: matéria-prima, embalagens. E aí também temos, quanto ao nível de atividades, os custos semifixos e semivariáveis. São os custos que variam em função do volume de produção ou venda, mas não exatamente nas mesmas proporções. Exemplos: remuneração por meta de produtividade aos empregados. Esses custos eles sofrerão uma certa variação, mas esporádica. Então significa que esse custo é um custo semifixo ou semivariável. Quanto ao nível de atividades, também temos os custos periódicos, que ocorrem em momentos específicos no tempo. Então, por exemplo, custos de manutenção. Agora nós vamos praticar com uma questão de concurso, tá? Uma questão recente, de 2019. E aí a gente vai aplicar os conceitos adquiridos nesta aula, nesse exercício. Vamos lá? Em determinado período, a empresa XX, que fabrica e comercializa dois tipos de produtos, produto A e produto B, incorreu nos seguintes gastos apresentados na tabela ao lado. Então nós temos matéria-prima, mão de obra direta, comissões sobre vendas, aluguel da fábrica, salário de supervisores, salário da secretária da diretoria. E aí, com relação aos gastos incorridos no período, assinale a alternativa que contém informações corretas. Aí nós vamos primeiro classificar os gastos e depois a gente vai somá-los. Correto? Alternativa A, o total de custos diretos foi R$500 mil e o total de custos indiretos R$350 mil. Alternativa B, o total de custos indiretos R$270 mil e custos e despesas operacionais R$130 mil. Total de custos diretos R$650 mil e o total de custos indiretos R$120 mil. Alternativa D, o total das despesas operacionais foi de R$400 mil. Aí a gente vai aplicar os conceitos utilizados na aula número 1 e na aula número 2. Ok? Então vamos lá. Aí nós vamos classificar matéria-prima, mão de obra direta, comissões sobre vendas, aluguel de fábrica, salário de supervisores, salário de secretária da diretoria. Primeira coisa, eu tenho que classificar em custo e despesa. Matéria-prima é um custo porque é utilizado na produção. Quanto ao nível, quanto à apropriação ao produto, essa matéria-prima ela é direta ou indireta? Então nós já vimos que é um custo direto. Mão de obra direta, mesma coisa, custo direto. Eu tenho uma identificação desse custo ao produto. Comissões sobre vendas, aí a gente volta ao conceito dos gastos, que eles podem ser classificados em investimento, custo, despesa, desperdício, perdas. A comissão sobre venda, ela é utilizada para quê? Para a obtenção de uma receita, é uma contrapartida da receita, né? Então nós classificamos como despesa. Aluguel da fábrica, a gente classifica como custo ou despesa e depois se é um custo direto ou indireto. Então está relacionado à produção, um custo, como ele não é identificado com um produto, nós vamos precisar de um critério de rateio, então esse custo será um custo indireto. Salário dos supervisores da fábrica, mesma coisa. E salário da secretária da diretoria, uma despesa. Beleza?
E aí nós temos a soma dos custos diretos, R$500.000, a soma dos custos indiretos, R$270.000, a soma das despesas, R$130.000. E aí, qual é a alternativa? Letra B. Então nós ficamos por aqui. Essa foi a aula de classificação dos gastos, ou melhor, a classificação dos custos. Então nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima aula. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal acionando as notificações. Um forte abraço e até a próxima.